Permita-me uma pergunta pessoal e muito particular. Você é uma pessoa generosa? Você tem o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto, a casa aberta? Você quer ser uma pessoa generosa? Li um livro recentemente sobre generosidade. E o autor, na introdução do livro, ofereceu-me uma ilustração que vale a pena ler o livro todo, em virtude da ilustração. Ele diz assim: você quer ser uma pessoa generosa? Então faça o seguinte: passe numa loja, compre um jarro de vidro transparente, coloque na sua sala, com um detalhe: não ponha flores, ponha terra, apenas terra, dentro desse vaso, dentro dessa jarra. Passe por lá todo dia e olhe essa jarra, com terra, apenas terra, para lembrar a você apenas duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Bom, não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Bom, também não vai levar nada. Ou seja, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Então, se eu não trouxe nada, não vou levar nada, eu, na verdade, não sou dono de nada. Sou apenas mordomo do dono. Tudo pertence ao Senhor. Ele nos confiou bens materiais para administrarmos fielmente como seus mordomos. Agora, o dono é generoso. E o que Deus requer dos mordomos é que eles sejam fiéis na administração do que lhes foi confiado. A única maneira de eu ser fiel ao mordomo generoso é sendo generoso com o que é do dono. A grande dificuldade que nós temos em exercer generosidade é a síndrome de dono. Se é meu, é para mim. Mas no momento em que eu compreendo que eu estou tomando conta de bens alheios que pertencem a Deus, eu preciso ser generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. A generosidade é a marca de uma pessoa que desmamou de Mamon. E agora ele não tem dinheiro no sentido de ser possuído pelo dinheiro. Ele agora usa o dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Portanto, se você quer desapegar-se desta tirania, desse senhor que exige de você dedicação exclusiva, é necessário você aprender a ser generoso. Então, gostaria de examinar com você alguns textos da Bíblia para nós entendermos a importância de ser uma pessoa generosa. Primeiramente, recorro a Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, que diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ou seja, na matemática divina, quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você investe na vida do outro, mais Deus dá retorno para você. A Bíblia está dizendo que quem dá, não apenas dá, mas dá
liberalmente, não por desencargo de consciência, não como uma barganha, mas de todo o coração. O texto nos informa que estas pessoas são acrescentadas mais e mais, para terem ainda mais, para distribuírem, para doarem. Mas o contrário também é verdade. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Você conhece aquele ditado que a pessoa que é muito usura vaza pelos dedos? Vaza pelos dedos. É pura perda a pessoa querer gananciosamente reter tudo para ela, concentrar tudo na mão dela, ela viver gostosamente, nababescamente, quem está perto dela está morrendo à míngua, porque não há expressão de generosidade em seu coração. Verso 25 diz assim, Provérbios 11, a alma generosa prosperará, e a quem dá a beber será dessedentada. Então, há uma promessa aqui. A alma generosa prosperará. E não é só prosperar financeiramente, não. Tem muita gente rica, muito rica, que vive uma vida infeliz, sabia? Há ricos pobres e há pobres ricos. É nesse sentido que a Bíblia diz que é melhor um prato de hortaliças onde tem amor, harmonia e paz do que banquetes onde tem discórdia, ódio, desavença. Então, quando você aprende a generosidade de ter o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto, a casa aberta, Deus está prometendo que você vai prosperar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, familiarmente, ou seja, Deus vai regar a sua vida com a chuva serôdia da sua graça, da sua providência e da sua bondade. Deixa eu ir para Provérbios 19, porque tem um texto lá precioso também. Está escrito assim no verso 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Olha que coisa interessante. Compadecer do pobre não é apenas sentir comiseração. Compadecer do pobre significa que você, ao ver a situação dele, você resolve ajudá-lo. Como na parábola que Jesus contou do bom samaritano, um homem que foi assaltado, seus bens foram surrupiados, e o homem foi deixado à beira do caminho sangrando. Passando por lá um sacerdote, olhou, mas passou de largo, não se envolveu. Passou um levita, olhou, passou de largo, não se envolveu. Mas chegou um samaritano, se compadeceu daquele homem. Chegou perto, pensou suas feridas, colocou em seu animal, tirou da região de risco, levou para uma hospedaria, pagou a conta e ainda disse para o hospedeiro, olha, se alguma coisa gastares a mais, quando eu retornar, eu vou indenizar você. Isso é compadecer-se. É um ato prático de socorro, de ajuda, de mão estendida, de generosidade. A Bíblia está dizendo que quando você faz isso, é como se você emprestasse para Deus. Mas Deus não fica em débito com ninguém, porque o texto diz, e este lhe paga o seu benefício. Você passa a ter valores, créditos, diante daquele que é o dono de tudo, que não fica em dívida com ninguém. Numa expressão simples de socorro ao necessitado, de compadecimento do pobre, de ajuda ao que precisa de uma mão estendida. Me permita ir lá para Lucas capítulo 3.
E a Bíblia diz que João Batista está pregando no deserto batismo de arrependimento para a remissão de pecados. As multidões fluem para ouvi-lo lá no deserto. E diz a Escritura que João Batista, ao pregar esse sermão tão forte, tão eloquente, tão contundente, as multidões que ouviam, enquanto ele pregava, apelaram para ele. Em vez do pregador apelar às multidões é que apelam ao pregador e perguntaram assim: João, que havemos, pois, de fazer? Ou seja, o que é que nós vamos fazer com esse sermão que você está pregando? Olha a resposta de João Batista às multidões. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Lucas 3, versículos 10 e 11. Agora notem, naquela época, diferentemente de hoje, as roupas eram caras e não disponíveis para todas as pessoas. Via de regra, a pessoa tinha 2 túnicas. Usava uma e lavava outra e trocava. Não é um guarda-roupa lotado de coisas. E ele diz, se você tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Ou seja, dê o básico, dê aquilo que é importante para você, que talvez você diga, faz falta para mim. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, não é possível você dizer que é uma pessoa arrependida de fato, se é crente de fato, se é um verdadeiro cristão de fato, se você não tem um coração generoso. Agora, preste atenção. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade não é o arrependimento. Generosidade é uma evidência e não um substituto do verdadeiro arrependimento. O que esse texto quer nos ensinar é que uma pessoa generosa, ela é uma pessoa de fato transformada. Primeiro, Deus transforma o seu coração. Depois você se torna uma pessoa generosa. A generosidade é uma expressão do verdadeiro arrependimento. Mas me permita ainda avançar. Vamos agora para 2 Coríntios. E Paulo trata deste assunto nesta carta com a igreja de Corinto. O contexto é que ele está levantando uma oferta especial para socorrer os pobres da Judéia, uma vez que no período do imperador Cláudio, 41 a 54, houve uma grande fome no mundo, os judeus foram expulsos de Roma, e esses irmãos vieram então carentes, necessitados, sem casa, sem terra, sem lavoura, sem renda. E Paulo está levantando uma oferta entre aqueles pobres. E as igrejas da Macedônia, vendo esta campanha que Paulo estava fazendo nas igrejas gentílicas, mormente lá em Corinto, que era a capital da província da Acaia, Paulo diz assim: porque esses irmãos da Macedônia, em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, não é só gente que tem muito dinheiro que deve ser generosa, não. Quem tem 2 túnicas, reparta uma. Quem tem comida na despensa, dê comida para quem está com fome. Ninguém é tão rico que não possa receber, ninguém é tão pobre que não possa dar. Então, esses irmãos estão nos mostrando aqui que a contribuição, a oferta, a generosidade não é um favor que nós fazemos para Deus. Ele diz, é uma graça de Deus concedida a nós. O que é graça? É um dom imerecido. É nesse sentido que Atos 20, 35 diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Em outras palavras, você tem mais alegria em fazer uma doação
do que a pessoa que recebe a doação tem de recebê-la. Que privilégio! Os reformadores tinham uma bandeira, um lema: o mistério do pobre e o ministério do rico. A Bíblia diz que Deus faz o rico e faz o pobre. Para quê? Para que o rico, tendo muito, distribua com generosidade em vez de reter com usura. O pobre, tendo a sua necessidade suprida pela generosidade do rico, não lhe falta nada. E dá graças a Deus pela generosidade do rico. E desta maneira, nesta obra gloriosa da providência, a generosidade revela ser algo que traz glória a Deus e bênção e gratidão para o coração humano. Mas eu quero concluir levando você para 1 Timóteo capítulo 6. E ali Paulo trata também da generosidade, quando ele vai orientar os ricos do presente século. E ele diz assim, preste atenção, 1 Timóteo 6,17, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos. Cuidado, você que é rico, de achar que você é rico porque você é bom, porque você é inteligente, porque você é sábio, porque você é esperto, que você sabe fazer as coisas. Até pode ser que você tenha todas essas características e todos esses predicados, mas quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas é Deus. Riquezas e glórias vêm de Deus. Então, cuidado com orgulho. Cuidado com orgulho. Você é rico por causa da bênção de Deus, mais do que da sua destreza administrativa. Paulo prossegue. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. A riqueza não lhe dará segurança, nem mesmo saúde, nem mesmo felicidade. Eu não estou dizendo que a pobreza traz felicidade, não. Não estou dizendo que a pobreza é melhor que a riqueza, não. A riqueza é uma bênção. Mas a riqueza em si não é suficiente. As pessoas que mais se matam não são as pobres, são as ricas. Depois de usufruírem tudo, descobrem, como Salomão em Eclesiastes 2, que esse tudo não passa de bolha de sabão se você olha a vida apenas na perspectiva de barco-sol, sem transcendência. Mais ainda, ele diz, mas em Deus, põe a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, nós condenamos a teologia da miséria. Nós não somos a favor do chamado voto de pobreza. A vida deve ser desfrutada no sentido pleno da palavra, porque Deus tudo fez, Deus tudo criou para nos proporcionar ricamente tudo para o nosso aprazimento, a nossa felicidade. Ou seja, você deve comer e beber para a glória de Deus. Você deve comer gostosamente para a glória de Deus. Você fazer a sua refeição e dar graças a Deus por aquele alimento e comê-lo com gratidão no seu coração. Agora veja, a orientação que Paulo dá para os ricos. Que pratiquem o bem. O rico não é para explorar o pobre, não. Não é para tomar o que é do pobre, não. Não é para assaltar os cofres do erário público, nem para praticar corrupção nas empresas, nem para surrupiar o INSS dos coitados dos velhinhos que recebem já tão pouco. Não. O rico não precisa e não pode, não deve usar de artimanhas ilícitas, imorais, ilegais para se enriquecer. Não. Ele deve ser o quê? Praticar o bem. E mais, sejam ricos em boas obras. Ricos em boas obras. Aliás, Jesus diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Ricos em boas obras. E mais, generosos em dar. Não dê com usura. Reparta com generosidade. Finalmente, ele diz assim, e prontos a repartir. Prontos a repartir.
Seja um parceiro, seja um cooperador, estenda a sua mão, socorra, ajude, incentive, abençoe. Não estou falando aqui de paternalismo, não estou falando aqui de política populista, não estou falando aqui de você sempre dar o peixe e não ensinar a pescar. Eu estou lhe dizendo que o rico precisa usar os bens que Deus lhe confiou como um bom mordomo. Para quê? Para que esta riqueza, em vez de ser acumulada com avareza, seja distribuída com generosidade. Isso agrada a Deus. Isso abençoa o próximo. Mas, sobretudo, isso abençoa a você mesmo. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então fica aqui a pergunta que fiz no início. Você é uma pessoa generosa? Permita-me perguntar, você tem alguma experiência com Deus nesta área da generosidade? Deixa eu fazer outra pergunta mais prática. Dentro do seu orçamento mensal, você destina parte desse valor para socorrer alguém? Você é um abençoador? Deus tem me dado experiências maravilhosas nesta área. De compreender que aquilo que Ele me dá, eu preciso também repartir. E a experiência que eu tenho tido, e tenho certeza todos terão, é que quanto você mais dá, mais Deus lhe devolve. Quando você é generoso na semeadura, Deus multiplica a sua sementeira. Se você nunca teve uma experiência, faça essa experiência. Talvez você tenha alguém na sua própria família precisando de socorro. Estenda a sua mão. Não estou falando de barganha. Eu estou falando de um privilégio que você talvez precise conhecer e desfrutar. A bênção de ser generoso. E a bênção de ver a bondade de Deus sendo derramada como chuva serôdia sobre a sua vida. Que você e eu continuemos a ser generosos, porque isso agrada o coração do Pai. Isso abençoa aqueles que Deus criou para o louvor da sua glória. Se essa mensagem foi oportuna para o seu coração, você pode dar um like para que o YouTube entenda que essa mensagem é importante e distribua com mais gente. Quem sabe você mesmo possa também nos ajudar enviando esta mensagem para outras pessoas. E, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, nos ajude inscrevendo-se no canal, nos ajudando assim a levar essa esperança da palavra de Deus